I now give the floor to the distinguished representative of Timor-Leste to introduce an address by the head of state. Thank you, Mr. President. Mr. President, it is my distinct honor to introduce the pre-recorded statement of His Excellency Francisco Guterres Luolo, President of the Democratic Republic of Timor-Leste, at the 75th session of the General Assembly. Senhor Presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, Senhor Volkan Bozkir. Senhor Secretário-Geral das Nações Unidas, Senhor António Guterres. Excelências. Saúdo todos os participantes com votos de que esse encontro sui generis constitua mais um passo decisivo na procura de um mundo mais humano, com paz, segurança internacional, num ambiente de relacionamento justo e equilibrado entre todas as nações. Felicito o Sr. Presidente Volkan Bozkir pela sua eleição. Desejo êxito no seu mandato. Agradeço o desempenho do embaixador Tijani Muhammad Bande nestes tempos difíceis. Um compatriota meu, Emmanuel Tillman, teve a oportunidade de trabalhar no seu gabinete. A experiência adquirida junto do Sr. Presidente vai ser preciosa para a sua vida. O tema escolhido pelo Sr. Presidente é um desafio. Da parte do meu país, trata-se de um verdadeiro compromisso. Em nome do meu povo, agradeço e presto homenagem a todas e todos que se encontram na linha de frente e partilho a dor com todos quantos perderam os seus entes queridos. Ao medo e à insegurança que se apossaram das pessoas, os sistemas de saúde foram fragilizados e o tecido socioeconômico totalmente abalado, provocando a perda de milhões de empregos. Em 21 de março, confirmou-se o primeiro caso positivo no meu país. Antes de ter sido decretado o estado de emergência, já os nossos cidadãos tomaram medidas. A prevenção e combate à Covid-19, o governo trabalhou em colaboração com a Organização Mundial da Saúde, OMS. As fronteiras foram fechadas, foram criadas unidades de quarentena e isolamento e formadas equipas para sensibilizar o nosso povo. O estabelecimento de um centro integrado de gestão de crise permitiu, assim, o trabalho coordenado entre todos os setores envolvidos neste combate. Importante também foi o apoio de outros parceiros, como a China, a Austrália, a Cuba, Estados Unidos da América e a União Europeia, com apoio em recursos humanos e a doação de equipamentos necessários para este combate. Timor-Leste registrou, desde março até hoje, 27 casos positivos, dos quais 26 foram recuperados. Até a presente data, ninguém entrou em cuidados intensivos. Como Presidente da República e em perfeita concertação com o Governo, aproveitamos o impacto da Covid para estabelecer um plano de recuperação econômica, centrado nas pessoas, que vai reativar a economia nacional, com medidas a curto, médio e longo prazo. É um meio de estancar a perda de empregos e rendimentos. Assumimos como uma oportunidade para corrigir fraquezas estruturais, que a vacina a ser produzida se torne um bem público global. Ainda no espírito da ação coletiva e solidária, são de destacar o plano de resposta à Covid do Secretário-Geral, o meu querido amigo António Guterres, as várias iniciativas para aliviar o peso da dívida e o financiamento para o desenvolvimento. Estou absolutamente convencido de que juntos, num verdadeiro espírito de solidariedade, a humanidade vai vencer este desafio. Apesar da crueldade, a pandemia deu-nos a oportunidade de estarmos cada vez mais conscientes da importância dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 2030. A cooperação e parcerias globais, tanto a nível regional como nacional, são fundamentais para fazer face à ameaça e cruciais para construir um mundo resiliente, sustentável
e inclusivo. No espírito de que ninguém fique para trás, temos de estar atentos aos países menos desenvolvidos e, além do mais, encravados aos países frágeis e aos pequenos estados insulares em desenvolvimento. Somos um país pós-conflito e, no espírito solidário, Timor-Leste esteve na base do estabelecimento de uma coligação de estados frágeis, conhecida como G7+, cujo secretariado-geral está sediado em Dili. E ainda no espírito de contribuir para a paz e estabilidade na região e no âmbito do desafio que qualquer Estado enfrente e que diz respeito à sua inserção na região em que se encontra, que o meu país está comprometido no processo de adesão à ASEAN, bloco regional com mais de 600 milhões de habitantes. Senhor Presidente da Assembleia Geral, minhas senhoras e meus senhores, o desrespeito pela natureza provocou alterações climáticas com impacto negativo para a humanidade. A destruição de ecossistemas e da biodiversidade está ligada a novas doenças, de que a Covid-19 é um exemplo. Assim, Timor-Leste acredita que o Acordo de Paris sobre as alterações climáticas e os objetivos do desenvolvimento sustentável consubstanciam meios e questões incontornáveis no caminho para a construção dos nossos países. O desenvolvimento da agricultura familiar, a utilização racional e planificada de recursos naturais, o combate à poluição e políticas inteligentes de proteção ao ambiente com o envolvimento dos cidadãos são questões cruciais que devem ser respeitadas para que a vida seja possível no nosso planeta. Como chefe de Estado, desenvolvo no meu país o programa Um Cidadão, Uma Árvore, que progressivamente está a ser implementado. Às cidadãs e aos cidadãos que contribuem para o bem-estar das comunidades, a Presidência da República atribuiu anualmente o Prêmio Sérgio Vieira de Melo. Em 2019, o prêmio foi atribuído à Organização da Sociedade Civil, que reflorestou áreas afetadas de mangais. No sentido de reduzir a poluição de lixo plástico, o país adotou uma política de reciclagem e já temos uma pequena unidade de processamento e tratamento de garrafas de plástico, com vista a produzir material de aplicação relevantes, tijolo para a construção de casas e cadeiras para uso doméstico. Minhas senhoras e meus senhores, a invasão e a ocupação indonésias resultaram num conflito prolongado que parecia sem solução. O envolvimento da ONU foi relevantíssimo e tornou-se um caso de sucesso. Permitam-me que saliente o facto de o processo de reconciliação entre a Indonésia e o meu país ser um exemplo de boa vizinhança e cooperação, malgrado o passado doloroso que foi vivido. Há 18 anos que somos membros de pleno direito da ONU. Como Estado soberano internacionalmente reconhecido, estamos a dar a nossa contribuição para uma ONU que se precisa. Um dos nossos ilustres cidadãos, o antigo presidente José Ramos Horta, presidiu o painel de alto nível para as operações de paz. O painel visava reforçar a eficácia das operações de paz. Ainda como membro ativo da Organização das Nações Unidas, demos a nossa contribuição para reforçar a reflexão sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável. A nossa própria experiência apontava para a necessidade de os Estados disporem de instituições fortes, capazes de enfrentar os desafios e as ameaças dos tempos modernos. Estamos convictos de que os conflitos e disputas internacionais devem ser resolvidos através da negociação e do diálogo. Estas ferramentas permitem a promoção da paz, tão necessária à humanidade. Preocupa-nos o aumento recente da tensão entre a disputa marítima no Mar do Sul da China. Com orgulho, afirmo que fomos o primeiro país a utilizar o mecanismo da conciliação compulsória preconizado pela Convenção das Nações Unidas sobre o direito do mar. Apelamos a todas as partes envolvidas
para resolverem as suas divergências através do diálogo e negociações, de forma a alcançar uma solução pacífica. Afirmamos ser da mais elementar justiça apelar para o fim do embargo de que são vítimas o povo e o governo de Cuba. A ação solidária dos cientistas, dos médicos, dos profissionais de saúde da Cuba no confronto com a Covid-19 merece o nosso respeito e admiração. Liga-nos laços de história e de língua aos países e povos que fazem a Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, a CPLP. Tivemos a honra de presidir essa comunidade por 2 anos. Preocupa-nos a violência terrorista que se abate sobre o norte de Moçambique, país irmão. De novo, somos todos confrontados com a violência racial e sexual. Somos pela defesa intransigente da igualdade do gênero e dos direitos das minorias e dos povos indígenas. É inaceitável e absolutamente condenável a prática do racismo. Senhor Presidente da Assembleia Geral, minhas senhoras e meus senhores, este ano de 2020 é o último ano da 3ª década internacional para a erradicação do colonialismo. No Sahara Ocidental, a missão das Nações Unidas, MINURSO, está no território há quase 3 décadas, mas ainda não vimos progressos satisfatórios. É urgente a nomeação de um enviado especial do secretário-geral para o Sahara Ocidental, de forma a acelerar o processo de negociações entre as partes em conflito e encontrar uma solução que garanta ao povo saharaui o exercício do direito à autodeterminação de acordo com a Carta das Nações Unidas e outras resoluções relevantes. Estabelecemos relações diplomáticas com ambos os Estados, o israelita e o palestino. Somos pela solução pacífica e a convivência de 2 Estados naquela região tão martirizada. Senhor Presidente, minhas senhoras e meus senhores, é com humildade que vos digo, tenho experiência de sofrimento e da adversidade e estou profundamente convencido de que juntos sairemos mais fortes e venceremos. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the Democratic Republic of Timor-Leste for the statement just made. I now give the floor to the distinguished representative of Sao Tome and Principe to introduce an address by the head of state.